E aí, gente, é isso aqui. Hoje eu vou falar sobre começar um curso sobre escola austríaca, né, de uma forma mais simples, agora com uma lousa, né? E o foco é dar, obviamente, a minha perspectiva sobre ela. Então vai ser uma versão mais misiana, um pouco de Hotbard, mas basicamente eu também vou colocar algumas coisas da escola neo-austríaca, né? Tem até um livro na descrição, se você quiser dar uma olhada depois, que é basicamente o resumo do que seria a teoria neo-austríaca da economia, né? Mas não muda tanta coisa assim não, né? Mas enfim. Vamos pra prática, né? Sendo bem direto, né? Começar logo. A economia é dividida em duas partes por Mises, né? Que é a praxeologia e história. Por quê? A praxeologia, elas são relações de causa e efeito. O que significa? Que você tem, através do estudo da história, a história é como se fosse laboratório da economia, de certa forma, embora Mises não goste desse termo. E você observa através de efeitos que você vê ao longo da história entre ações humanas, né? Porque a economia é resumida em ações humanas. Através dessa observação dessas relações de causa e efeito, você consegue achar leis que determinam, não só padrões, mas coisas que não são especulação, né? Então você infere leis econômicas que não são especulação e que não são pessoais, né? Elas são impessoais. Então você tem uma impessoalidade. Então não importa exatamente a opinião nesse caso. É uma questão de uma relação óbvia de causa e efeito natural, que não pode ser negada, a não ser que alguém negue a lógica e a matemática. Eu vou apagar aqui por enquanto. Primeira lei, por exemplo, a utilidade marginal. Então, qual que é a lei da utilidade marginal? Ela diz que o aumento da produção de N commodities, que eu vou colocar aqui como X, N produtos, leva, esse símbolo significa resulta, né, a uma baixa de preço. Então, a alta na oferta, por exemplo, numa demanda inelástica, como de arroz, feijão, etc., em que o preço não afeta a demanda, né, as pessoas vão comprar de qualquer forma, mesmo que o preço mude, óleo vegetal, enfim, eletricidade, água, o preço diminui. Por que o preço diminui? A gente vai para uma coisa chamada utilidade subjetiva, né? A utilidade subjetiva diz que esses produtos, por exemplo, vamos supor que essa produção seja de eletrônicos, né? Com uma placa mãe ou memória RAM, enfim. Nesse caso é uma demanda elástica, né? O preço afeta a demanda. E nesse caso, uma baixa de produção com certeza vai fazer o preço subir. Até se a direção do mercado for para mais um mercado em B2B, por exemplo, você vai ter uma menor quantidade de itens indo para o mercado B2C, né? Então tem mais itens indo para o B2B, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Atualmente. Tem muitas notícias associadas o foco de empresas só no B2B para venda de memória RAM, por causa da IA e tal, que demanda muito capacidade de memória, e não um B2C, né? O que pode afetar o mercado B2C em relação à oferta, né? Porque os recursos para produzir e calendários de demanda de mercado, são finitos, né? Então, se eles vão mais para o B2B, o B2C é afetado e o preço aumenta, por exemplo. Então, isso aqui é uma lei óbvia da economia. Não tem como alguém negar. Esse é um fato, né? É uma lei econômica mais básica. Outra lei básica, né? Aqui eu vou ter que apagar. Se alguém quiser tirar um print. Agora eu vou apagar aqui. O aumento da quantidade de dinheiro. Isso aqui é money. Money, quantity, quantidade de dinheiro. O aumento da quantidade de dinheiro de forma exógena. Exógena é diferente de endógena. Endógena seria de uma forma natural,
através de poupança e investimentos, sem técnicas bancárias que eu vou citar, né? Como reservas fracionárias, etc. Então, ela gera inflação. Que eu vou colocar só como I de inflation, que N nessa notação é, investimento, né? Para não confundir. Então, gera inflação de N produtos já finalizados, né? E serviços também. Por que isso acontece? Porque quando você usa, por exemplo, reservas fracionárias, aqui reservas fracionárias, tá? Aqui você pode usar formas de expansão de crédito, como imprimir dinheiro, né? Além de, uma coisa que tem que explicar de reservas fracionárias. Reservas fracionárias, ela permite que o banco tenha menos da sua porcentagem total de capital alocado na sua reserva. Ou seja, ele pode ter, por exemplo, 20% do que ele de fato tem na prática. Isso permite que ele aumente de forma substancial mais que 50% do seu capital atual. Então, isso pode diminuir, isso pode ir para 10%, depende da legislação de cada país, né? Isso aumenta a oferta de dinheiro de uma forma... É uma técnica de aumentar a quantidade de dinheiro de forma... não através de trabalho, produção e serviços. O que é uma oferta de capital endógena, né? O aumento endógeno. Endógeno. Ele é gerado através de produção. Acho que eu vou ter que trocar essa caneta. Ele é gerado através de produção e serviços, né? Produção, serviços. E tem outros tipos de transações, né? Através de empréstimo de capital, enfim. Então você tem juros ainda, tem todos os elementos econômicos, que eu não vou citar todos aqui, obviamente. Mas ele normalmente vem, na teoria austríaca de ciclos econômicos, através da poupança de forma endógena. Então você não tem uma técnica bancária elaborante como o repo, por exemplo, que eu vou falar posteriormente. Reverse repo, que é mais nos Estados Unidos, né? Commercial paper, CP. Formas de empréstimo de curto prazo, né? Maturity mismatching, que eu vou colocar aqui só como MT, que é você, por exemplo, pegar empréstimos de curto prazo de 5%, vamos supor. De 2%, vai. E você vende por longo por uma porcentagem maior, por exemplo. Então, 5, por exemplo. Então você tem 3% aí de lucro nessa transação, mas dá merda. Maturity mismatch deu merda na Islândia, por exemplo. Tem um livro chamado Deep Freeze, que recomendo pra quem quiser ler. Que fala sobre essa crise na Islândia, né? A Islândia? Iceland. Eu lembro em inglês, em Iceland. Então Deep Freeze é um livro muito bom. Então, isso daqui é uma lei, tá? Aumento do capital de forma exógena gera inflação. No geral, é uma generalização. Outro exemplo claro, né? Agora, quem quiser tirar print de novo, vamos para outro exemplo óbvio. O aumento da demanda de N produtos finalizados ele vai gerar o aumento de produção de N commodities. E aqui é X porque elas foram produzidas, não vendidas. Aqui o Y já é o produto finalizado. Isso é verdade? O que é demanda, né? O que causa demanda? A demanda, ela é as preferências das pessoas. Então a demanda é preferências. Porque uma pessoa gosta de comprar PS4 e não Xbox? Porque uma pessoa gosta de Apple e não um Xiaomi, né, como celular? Ou um notebook da Samsung ao invés de um MacBook? Preferências.
Essas preferências elas são subjetivas. Alguém pode discordar disso, mas aí você vai ter problemas, porque se ela não for subjetiva, se ela não for subjetiva, basicamente você vai entrar numa contradição, né? Porque uma pessoa está disposta a pagar 3 vezes mais no celular da Apple no Brasil. Então ela paga 3 vezes mais no Apple do que no Samsung. Ou no Xiaomi, enfim, não importa. Depende aí do celular. É uma questão de preferências subjetivas e ela pode dar as preferências, né? Ah, o celular tem uma câmera melhor. As preferências não são totalmente não objetivas, elas não são totalmente alheias de uma objetividade, mas no fim eu posso discordar e falar, não, eu nunca compraria um Apple, por exemplo. Por mais que tivesse todo o dinheiro do mundo, eu não compraria um Apple porque eu não gosto. Mas as minhas razões sempre vão ser subjetivas. Então, em produtos na economia, em serviços, você tem uma relação subjetiva, não é totalmente alheia de objetividade, né? Mas ela é subjetiva. Então, chama de utilidade mais subjetiva na prática. Tá fazendo o quê? Também segue, se a gente for ver de uma forma mais simples. Então, vamos supor que eu tenho aqui a curva de oferta, eu tenho uma curva de demanda aqui. Então, aqui é o meu supply e aqui é o demand. Eu posso ter várias curvas aqui, né? E aqui é só uma ilustração, tá? Não tem nenhum efeito. Por exemplo, o Rothbard fala no livro dele, do MES, sobre contra curvas de custo, por exemplo. Na teoria neoclássica, né? Porque ele vai falar que é totalmente inútil, né? Eu concordo. Mas enfim. As mudanças de preferência, elas vão alterar o quanto vai ser produzido. Por quê? Porque se eu produzir, vamos supor que eu produzo 5 toneladas de café. Só que eu só vendo 3. Então eu tenho 2 toneladas de café vencido. O que eu vou fazer com esse café vencido? Eu vou ter que jogar fora. Isso chama Dead Weight Loss, vou colocar aqui DW. Esse Dead Weight Loss a gente vai ver posteriormente, mas basicamente é inútil. Lixo inútil que você teve custo para comprar, mas não vai vender. A gente vai ver mais posteriormente sobre isso, mas, por exemplo, no mercado alimentício, a margem de perda de alimentos vencidos é 36%. De 30% a 36% no Brasil. Por causa de uma ineficiência de alocação de recursos de mercado. Que é natural, né? O objetivo é reduzir essa ineficiência. Aí é a questão logística do gerente lá do mercado e tal. Mas basicamente é isso, né? Então é uma relação de demanda, né? Outra coisa, lei de Say. Que a lei de Say diz? Ela diz que a oferta, o aumento da oferta ele pode, ele é gerado pela demanda. Perdão, a demanda é gerada pela oferta, é verdade. Eu vou colocar aqui peso. Eu coloquei errado ali. Eu já vou explicar já. Nessa notação, quando você tem esse plus em cima, esse mais, é uma relação óptima, né? Então, uma produção óptima de produtos que atendem o nicho de mercado de forma eficiente. Então, sei lá, você faz um produto, um relógio que é melhor do que a concorrência e tal, atende às preferências das pessoas, né? A sua estimativa de mercado funciona, então é uma estimativa óptima. E isso vai aumentar a demanda. Dá pra ver que a gente trocou o símbolo, a gente não tá usando mais o símbolo assim, tá usando assim, porque é uma relação diferente. Por que a demanda cresceu aqui? Porque as pessoas gostaram desse produto, desses N produtos nesse nicho. Por exemplo, videogames. Por que videogames hoje em dia é um mercado tão grande? Porque eventualmente as pessoas começaram a gostar da Atari, começaram a gostar do Nintendo Super Famicom, etc. É uma relação de preferências que vão mudando, as preferências mudam nas pessoas. Então aí a gente vai para juros originários, Mises, mas enfim.
O grande ponto é que isso daqui é diferente da visão keynesiana. A visão keynesiana, ela diz que a demanda... Deixa eu apagar aqui em cima. Ela diz que a demanda vamos supor, uma demanda óptima de N produtos causa oferta. Aumenta a produção. Tu pode até argumentar por isso, mas normalmente a gente pode ver em outras aulas que o contrário normalmente é mais importante, né? Essa versão é mais keynesiana, né? O próprio acho que é .W. Hutch, é um autor que fala sobre esse tema, né? William W. Hutch, eu não lembro exatamente o nome dele, mas ele fala sobre como essa proposição aqui é totalmente keynesiana, né? Então, na minha opinião, ela tá incorreta. Então, basicamente é isso. No próximo aula a gente continua.